conseguir fazer hoje, hein? Vamos ver. Hoje temos aula 9, temos aula 10. Bora ver o que vai dar? Boa tarde, muito obrigado. Tomara que vocês tenham uma boa tarde aí também. Garra no chifre do boi. Simbora, bonitões. Simbora, bonitonas. Ludmila Furquim, Júlia Silveira, Thalita, Gustavo, Sara Maria. Oh, yes. E mais 28 pessoas. Tudo pronto? Se eu continuasse lendo aqui, ia dar dor de cabeça. Olha, vocês me pediram algumas questões da semana passada. E aí eu estudei as duas aulas, 9 e 10, e selecionei alguns que eu acho relevante. Algumas questões da 10 vão esclarecer questões da 9. Sacou? Resistência equivalente, pá, tem umas paradas, né, que são relevantes. Ó, tudo em paz. Então vamos aí, galera. Caneta na mão, fica pra trás não, gruda os olhos, gruda os ouvidos. Que hoje é dia de uma matéria bastante recorrente. Corrente elétrica, você lembra, né? Tem símbolo I. Resistência tem símbolo R. Potência tem símbolo P. Pot, tanto faz. Energia E. E aí na associação de resistores entra REC. A primeira lei de Ohm, U sobre I é uma constante. Primeira lei de Ohm. Aí a gente escreve essa fórmula assim, ó. URI. Segunda lei de Ohm, tem que fazer exercício hoje. A resistência de um fio depende do comprimento. A resistência de um fio condutor depende da área, inversamente proporcional. Então temos aí, ó, primeira lei, segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm acaba nos levando para uma fórmula também, ó. R é igual a ρ vezes L sobre A. Ρ vezes L sobre A. Outra fórmula importante, potência. Potência é π. Só que aí a gente junta π com URI, surgem outras duas. Ρ quadrado e por. A gente fez um estudo aí na aula passada de análise diretamente proporcional, inversamente proporcional. Olha lá na aula anterior. E energia elétrica é PAT. É PAT, é PAT. E a aula de hoje começa aí, no EPAT. Daqui a pouco eu falo sobre geradores, para a gente começar aqui essa aula. Partiu? Olha aí, a questão 26 da aula 9 fala... Acho que eu não vou fazer ela inteira, não. Ficha técnica de uma geladeira. Consumo de energia em um mês. Então, destaca aí essa informação tão relevante. Às vezes a gente fica perdido, né? Nossa, será que o exercício quis dizer um mês? Será que ele quis dizer um dia? Então, aqui foi um mês, a energia elétrica consumida. Então, o 67,2 merece um símbolo. E maiúsculo, escreve aí. O 160 merece um símbolo. P. Considerando um mês com 30 dias, então tá aí, ó, um mês, multiplica por 30 repetições, né, do uso do equipamento. Para estimar, fazer um levantamento por cima, o consumo mensal. Bom, gente, cuidado com essa expressão. Consumo, às vezes é em reais. Consumo, às vezes é em quilowatt-hora. Vou repetir, porque às vezes está atrasado nas anotações. Consumo, às vezes é em reais. Consumo, às vezes é em quilowatt-hora. Então, você tem que ver a pegada do exercício. Para estimar o consumo mensal de energia da geladeira, o fabricante considerou que a cada dia a geladeira fica ligada em média por tantas horas. Então, assim, o comando não está muito claro, mas ele quer o tempo. O tempo, fica ligado a quantas horas. Então, a gente vai lá na fórmula EPAT, energia elétrica é igual a potência vezes tempo. A energia elétrica consumida, olha só, 67,2 kWh, quilowatt-hora. Potência, 160 W, vezes o ΔT. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa aqui? Vamos lá, primeira perguntinha minha hoje. Tá faltando alguma coisa aqui nessa conta? A geladeira tem 160 watts, vai ficar ligada tantas horas por dia. O 30. Até que não, até que o watt vai ficar de boa, porque olha só, watt com watt, tchatcha, aí sobra 1 quilo ali, que significa 1000. Então tá tranquilo, daqui a pouco eu vou fazer isso, né? Vou colocar um 10 ao cubo ali e tal. Mas o que tá faltando? O 30. Onde é que entra o 30? São 30 repetições, veja só. A minha geladeira, de tantos watts, funciona por tantas horas, 30 dias para totalizar esse consumo. Fez sentido? Então, o meu chuveiro é de 4.000 watts. Eu uso ele meia hora por dia. Isso se repete 30 dias. E na minha casa tem 4 pessoas, por exemplo, né? Ele multiplica por 4. É do lado direito ali que a gente coloca o 30, vezes 30. Então, acho que eu já posso parar por aqui, ó. 67,2 vezes 10 ao cubo. Sobrou o H. 160 vezes 30, ΔT. É só dividir aí e ser feliz. Tuane, professor, calma aí. Não entendi por que multiplica por 30. Pelo seguinte fato, Tuane. E aí, Tuane, firmeza? Vamos dividir no chat ali. Por exemplo, pega aí um chuveiro, um aquecedor, um equipamento qualquer, né?
de 5.000 watts. Firmeza. Aí você usa 15 minutos por dia. Aí, qual que é a energia elétrica consumida num mês? Então, a gente escreveria a fórmula EPAT, Tuane, sacou? Potência vezes tempo. Qual que é a energia? Não sei. Qual que é a potência do seu chuveiro? 5.000 W vezes. Qual foi o tempo de uso? 15 minutos, ou seja, um quarto de hora. 15 minutos, um quarto de hora. Mas a questão que é em um mês. Então, você vai lá e multiplica por 30 repetições. Fez sentido? Porque se você pegar a potência do chuveiro vezes 15 minutos, você vai pegar o consumo num dia só. Então, desse lado direito, a gente multiplica por 30 repetições. Tem questão, Tuane, que fala que são 4 pessoas, 3 pessoas. Aí você multiplica e, de repente, cada pessoa toma um banho de 15 minutos, vezes 2 banhos diários, entendeu? Você vai multiplicando aqui desse lado direito. Muito bem. Então, a questão 26 é finalizada com tranquilidade aí. Vamos seguir viagem. A questão 23, ainda da aula 9, mostra aqui o relógio, o antigo relógio de energia, medidor. Cadê? Em algum lugar está escrito medidor, velho. Aqui, ó. Medidor, medidor. A família saiu de casa no mês de julho. Aqui, ó, 1º de julho, saiu. A família saiu de férias. Só que alguns aparelhos ficaram com aquela luzinha acesa, stand-by. As figuras mostram as indicações em 1º de julho e 30 de julho, período de 30 dias. Então, você vai ali e coleta essa informação aqui, coleta essa informação amarela ali e subtrai esses valores. 3, 2, 0, 2, 5, 1. 3, 2, 0, 2, 8, 7. Então, a gente precisa subtrair essa variação aí de energia. 3, 2, 0, 2, 8, 7, menos 3, 2, 0, 2, 5, 1. Quanto que dá isso? E aí, o que a gente vai fazer com esse número, né? O exercício está pedindo ali, ó, a potência de todos os aparelhos. Então, o comando está bem claro. P, interrogação. Que permaneceram em modo de espera durante a ausência da família. Gente, tá faltando uma coisa. Vocês não subtraíram aí? Quanto que deu essa subtração? Tá faltando uma coisa, velho. E o tempo? Quanto tempo que esses aparelhos ficam ligados em stand-by? Ó, Furquinho disse que dá 36. Responde aí. Quanto tempo que esses equipamentos ficam ligados? Boa, Tuane. 24 horas, ligar direto, aquela luzinha lá do aparelho. Só que esse 36 está em qual unidade? Então a gente vai lá no medidor e olha ali, ó. Quilowatt-hora. Essa unidade aí. Tchau, filhote. Beleza, beleza. Então tem 36 kWh. Estamos prontos para aplicar a fórmula EPAT. EPAT, EPAT, EPAT. 36 kWh. E lá vem o inspetor colocar essas unidades no meio da conta. Tem fórmula que é bem útil fazer isso. Potência, não sei. Ai, ai, tempo, 24 horas. E aí, multiplica por 30 ou não? Oh, yes, yes. Multiplica por 30. O quê? Tem um gato ali. Tem um gato no seu quarto? Não, tem lá na janela, lá do meu banheiro do quarto, sabe? Chama a Cris lá, então. Fecha a porta. Ai, meu Deus. Eu moro numa selva, gente. Aqui já apareceu gambá, já apareceu gato. Eu fiquei 3 dias com um gambá dentro de casa. Minha esposa estava grávida, tinha um gambá dentro de casa, velho. Aí, do nada, um cocô desse tamanho em cima da mesa. Aí as frutas amanheciam comidas. Aí no outro dia, um cocô em cima do lençol que estava cobrindo o berço. Falei, tem um rato aqui dentro, né? Não era rato, era um gambá, velho. Ele estava atrás do rack da televisão, assistindo Netflix com a gente. Aí liguei pro bombeiro. Oxe, tem um gambá aqui em casa. Ó, a Bruna quer 19. Ah, Bruna, você pediu 19, eu peguei. Tá anotado aqui. Liguei pro bombeiro, não, abre a sua porta para ele voltar ao seu habitat natural. Moço, o habitat dele tá sendo aqui em casa. A porta fica aberta aqui no fundo. Paguei 500 pau pra tirar o cara daqui. Gambá. Inacreditável, né? Olha lá, ó. Tosa, tosa, tosa. Pode, você tá rindo que não foi com você. Hora com hora, chat. Sobrou quilo e sobrou watt, como unidade de resposta. Então fica ali, ó, 36.000 watt. E aí vamos dividir ali pelos números que estão do lado de lá. Dividido por 24, dividido por 30. É a potência do equipamentozinho. Tudo bem? Podemos ir para a próxima? 26, Breno? Vou voltar lá para você. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Aí, Breno. Aí, antes de postar para vocês, eu finalizo a divisão aí. Bora render! Deu certo aí, Breno? Valeu, garoto. Agora uma questão 7, ainda da aula 9, que trata de resistor ômico e resistor não ômico. Então, sublinha ali, ó, se comporta como resistor ômico. Que comportamento é esse? Comportamento linear. Ou seja, o
gráfico é uma reta. Por quê, professor? Porque a primeira lei diz que U sobre I é constante. A próxima questão trata disso. Questão teórica aí, ó, questão 15. O coeficiente angular, tá vendo aqui, ó, o coeficiente angular é justamente a divisão delta Y por delta X. Então, vocês estão vendo essa curva, essa linha curva no gráfico, mas acompanha aqui no começo, passa pela encruzilhada praticamente, de novo praticamente, aqui já não passa mais, aqui já não passa mais, fugiu. Então, existe um trecho ali, ó, em que o resistor tem um comportamento praticamente linear. Inclinação constante. Inclinação constante. Valendo uma passagem de ida, sinônimo de inclinação na matemática. Vamos ver. Para quem que eu vou, qual o endereço que eu vou anotar para mandar uma Mariana Perdomo. Conhece Mariana Perdomo? Um bolo de pote. Sinônimo de inclinação. Ih, demorou, tá pesquisando, né? Não é bem o ângulo, não. Olha que João Lucas safado. O João Lucas demorou, sabe por quê, gente? Ele estava procurando a letra grega teta no teclado dele. Anota aí, filhotes. Inclinação é a mesma coisa que tangente de teta. Inclinação é sinônimo de tangente de teta. Vamos comprovar isso agora, e realmente é. Tem um ponto ali, vou marcar ele amarelo, ó, e a gente pode fazer conta nele, nesse pontinho amarelo. A gente tem uma informação amarela que é a voltagem, 0,2 volt. Ixi, e aqui não tem um número. Mas a gente descobre, né? Que número que tem ali, filhotes? Entre 0 e 0,5, bem no meio da paçoca, 0,25. Então só pode ser ampere no eixo X. Então é como se a gente fizesse URI, quer ver? Ó? No lugar de U, a gente pode colocar 0,2 volt, resistência não sei, é o que está pedindo, ó, em ohms, e a corrente 0,25. Então, na aula de hoje, que é de geradores, vocês vão ver que a inclinação é algo definitivo nessa matéria. Define o gabarito, inclinação. 0,2 vezes 4, 0,8 ohms. Outra maneira de resolver, que é bem mais bonitinha, ó, a resistência equivale à inclinação. Pessoal, mas cadê o ângulo? Vamos lá. Vou dar um zoom ali, com licença. Já eu volto, com licença. Esse é o θ, entre a curva e o eixo X. Tem um ângulo aí, que tem um triângulo aqui, ó. Então, você faz tangente neste triângulo. Aqui. Você faz tangente, ou seja, cateto oposto, cateto adjacente. Inclinação. Cateto oposto, 0,2. Cateto adjacente, 0,25. Oposto ao ângulo. O lado oposto ao ângulo é o lado vertical, 0,2. O lado junto, adjacente ao ângulo, é o horizontalzinho ali, 0,25. Mesmo resultado. Então, muito importante você saber que, na parte vermelha, o resistor se comporta de acordo com a primeira lei de Ohm. Resistor ôhmico. E na parte curva, o resistor não se comporta de acordo com essa constância. Não ôhmico. Olha, escrevendo errado aqui. Não ôhmico. Não é constante. Não é constante. O valor vai mudando. Vitor, professor, pode repetir como que achou o 0,25? Mosquei. Você já deu uma moscada hoje? Nossa, viajei aqui também. Eu que mosquei agora. Foi assim, ó. Vamos ver. Tem uma rosinha aqui, ó. Olha o eixo. De 0 até 0,5. De 0 até a metade. Porque esse pontinho aqui que a gente quer leva a gente para metade. Faz sentido? Eu não sei quanto é cada risquinho desse. Mas eu sei que esse risquinho está na metade entre 0 e 0,5. Faz sentido? Thalita, pensei que ele era ômico até o 0,4 de DDP. Mais ou menos, é isso aí. Mais ou menos. No 0,4 já não está na encruzilhada, né? Tá vendo? Não tá mais ali, ó. Já fugiu, não já? Mas é, comportamento ômico aqui nesse começo. E depois é não ômico. Usou o 0,4. Você deu uma forçadinha, né? Deu uma forçadinha ali. Beleza, foi esperto. Você podia usar, ô Thalita, né? Foi Thalita. Você podia usar qualquer um desses pontos aqui, ó, Thalita, que eu tô marcando em rosa. E é a inclinação inicial, não é? É a inclinação do início. Pode usar qualquer ponto aí. Se for mais interessante para fazer conta, né? Boa. Beleza. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não, vou virar, não. Vou anotar aqui, ó. Aqui a resistência está menor. Porque a inclinação está menor. Anota isso aí para eu virar a página. Diga, Tuane. Precisa, Tuane. Precisa. Qual é o seu problema com a tangente, assim? Sei lá. Só não gosto de triângulos.
Tuane, no gráfico VT, por exemplo, aqui, ó, a tangente de θ é a aceleração. Então, se você calcular a tangente, você calculou a aceleração. Ah, professor, mas para quê? Larga de ser bobo, tem fórmula. Eu não preciso usar tangente, tem fórmula. Então tá. Usain Bolt. Veja que no começo a inclinação é grande, depois a inclinação fica menor e depois a inclinação zera. O que aconteceu? θ1, θ2, θ2 e θ3 é igual a zero. A aceleração 1 é maior do que a aceleração 2, que é maior do que a aceleração 3, que é igual a zero. Então você consegue fazer uma análise qualitativa. Aqui acelerou mais, aqui acelerou menos, Tuane. Está muito inclinado, está menos inclinado. Estamos em resistores, a análise é a mesma. Tensão, corrente. No começo, a inclinação é θ1. Depois, a inclinação fica menor. Olha lá, ficou menos inclinado. θ2. O que você conclui? Deixa eu só tirar isso daqui. O que a gente conclui? Que a resistência 1 é maior do que a resistência 2. Então, muitas vezes, Tuane, você nem tem que calcular, mas você tem que olhar se a inclinação está diminuindo ou se a inclinação está aumentando. Manjou? Tangente é sinônimo de inclinação. Por favor, busque seus colegas que sabem essa matemática para dar uma sacudidazinha, tá? Sim, isso aí. Quando o gráfico tensão corrente é curvo, o resistor é não ômico. E reta é ômico. Quanto maior a inclinação, maior a resistência. Perfeito. E a única pegadinha que tem aí, Tuane, tinha que ter, né? Sacola. É que a inclinação é em relação ao eixo da corrente. Eu já vi gráfico inverter os eixos. Eu já vi gráfico invertido. Então anota aí. Inclinação em relação ao eixo da corrente. Inclinação em relação ao eixo da corrente. Que geralmente é o eixo X. Renata Félix, oi, oi, oi. Professor, essa inclinação está relacionada com o material, né? Boa, Renata. Boa, Renata. Boa proposta. A resistência depende do material, depende do comprimento e depende da área. Se o gráfico é de um mesmo fio, não teria como a gente mudar o comprimento, mudar a área da secção, nem mudar o material, mas acontecem mudanças. O fio dilata um pouquinho, o material muda um pouquinho a sua resistividade. Então, na verdade, Renata, são combinações de parâmetros. A parada é o seguinte, quando a gente exagera na voltagem no equipamento, a corrente vai aumentando tanto que o equipamento esquenta. E quando esquenta, duas coisas podem acontecer. Ou, se for metal, a resistência aumenta, porque dilatou, porque a resistividade aumentou. Ou, se for material carbonado, tipo um grafite, a resistência diminui, porque libera elétrons livres. Então você está certo. Valeu. Questão 15, ainda quase fechando a aula 9 aqui. O gráfico da tensão pela corrente. Aí você vai lá e, ó, tensão, corrente. Valeu, Renata. O gráfico da tensão corrente, para um condutor ômico, aí você já pensa, reta, é uma reta que passa pela origem. Perfeito. Hoje, na aula de gerador, não vai sair da origem, não. Vai sair de outro lugar. Então, vou até escrever aqui, ó. R. E o coeficiente angular, pô, coeficiente angular é tangente. E o coeficiente angular é igual à resistência. Lindo item, verdadeiro. Viu aí, Tuane? Não é que você tem que fazer conta, não é que você tem que ficar olhando se está mais inclinado ou menos. Você tem que concordar com o item de verdadeiro e falso, olha só. Então tem que saber, né? No gráfico da tensão pela corrente, para um condutor ômico, o coeficiente angular é sempre positivo. Sim, a reta é crescente. A reta é crescente. 4. A resistência elétrica de um condutor ômico. Professor, o que é condutor ômico? É um fio, velho. Um fio. Com resistência constante. A resistência não depende do material. Falso. A segunda lei de Ohm me diz que a resistência depende do material, do comprimento, da área da seção transversal, se o fio é fino, se o fio é grosso. Não é só da geometria. Então vamos lá. Espera essa fórmula aí, por favor. Com licença, já eu volto. Puxa aqui, ó. L e A é geometria, né? O comprimento, espessura, a área da secção transversal. E Rho, essa letra grega, Rho, é o material, velho. A resistividade. Resistividade do material. Então, Rho é uma característica do cobre, resistividade do cobre, e R é uma característica do fio de cobre. Resistência é do fio, resistividade é do material do fio.
Ah, essa é a diferença. Resistência é do troço, né? O equipamento. E resistividade é do material. Bora lá. 8. Para uma mesma área. Ih, vai mudar o L, quer ver? Vai mudar. Para uma mesma área, quanto maior for o comprimento do fio, maior será a sua resistência. Verdadeiro. Maior, maior. O Simon Ohm escreveu que a resistência do fio é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Dobrou um, dobrou o outro. 16. No sistema internacional, as unidades de resistência, ohm, corrente, ampere, tensão, volt. Perfeito. Bora para o próximo? Sim, dou-lhe uma, dou-lhe 3, fui. Não vou fazer a 20, vou só te orientar. A resistência, Tuane, coeficiente angular é igual a resistência. É a inclinação da reta. Coeficiente angular é a inclinação da reta. Depende do U e do I. Deixa eu voltar lá naquele gráfico. Vou fazer mais um aqui para você. Ó. Tensão, corrente. Esse resistor aqui tem resistência R1. E esse resistor aqui tem resistência R2 menor do que R1. Porque está menos inclinado. O R1 está mais inclinado. Sacou? Em relação, a inclinação em relação ao eixo da corrente, que geralmente está no eixo X. Olha aí, a questão 20, filhotes. Ela traz aqui um probleminha, não sei se você reparou. A tabela traz números de corrente em miliampere. Então destaca aí, ó, miliampere. Você tem que fazer a conta e passar para miliampere para escolher. Vocês conseguiram? Então, o cara fala aqui que a pessoa com pele seca, 100 mil ohms. Corpo molhado, 1000 ohms. E aqui ele quer corpo molhado, 220 volts. U é igual a R vezes I, 220 volts é igual a 1000 ohms vezes I. Saca só, o 220 vai dividir, não vai? Desculpa, o 1000 vai dividir. Então, olha isso. Dividido por 1000, ó. Dividido por 1000. Dividido por 1000 é milésimo. Milésimo é o mili. Dividido por 1000 é o milésimo. Milésimo é o mili. 220 leva a gente para cá, ó, acima de 200. Recorrente. Essa questão aí. Marca ela para você repetir depois. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Fui. Fui. Agora eu fui. O problema do LED é que ele fala aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Não, não fala. Não fala. Ops. Escreve aí, gente. Diodo deixa passar corrente em apenas um sentido. Olha o NIRV aí! Quem é que gosta das particulares? Já caiu. Diodo deixa passar corrente em apenas um sentido. Por isso, o símbolo dele é assim, inclusive. Esse é o símbolo do diodo. E aí aqui você vai tratar como URI, essa parada aqui nesse exercício. Então, eu peguei esse exercício aqui para você saber isso. Eu vou resolver ele e você vai ver a resolução postada, tá? Diodo, diodo, light emitter diode. Emitter diode. Então, deixa passar corrente só no sentido. Agora, vamos lá. Não fizemos questões de segunda lei de Ohm. Peguei, acho que duas. Essa 13 aqui, ó, foi pedida pelo Gustavo. E a 19... Cadê a 19? Sumiu a 19. Vou olhar qual que é a 19. Por que ela não tá aqui, 19? Pô. A Bruna pediu 19. A Bruna sempre pede questões. A 19 é longa, hein? Deixa eu pegar ela aqui logo. Eu resolvo ela pra você. Ela é de item verdadeiro e falso, não é, ô, Bruna? Confirme pra mim. O Gustavo disse que sim. Bruna, 19 é de verdadeiro e falso, Bruna? Confirma aí. É essa aqui mesmo que você queria? Deixar aqui que eu resolvo para você. Então, vamos voltar lá. Questão 13. Considere dois resistores cilíndricos. Agora que você vai entender a segunda lei. Quem até hoje não entendeu a segunda lei, chegou o momento.
dois cilindros. Então, vou colocar aqui cilindro 1. Como é que esse bichinho é? Comprimento L0, área seção A1, retividade uniforme ρ1. O segundo é mais gordinho. Então tá, vou desenhar esse aqui mais estreito. E o comprimento? O que acontece com o comprimento? Não fala. Então tá aqui, um cilindro de certo comprimento, L0. O primeiro possui área da seção reta A1. Vamos lá dar um zoom para você entender o que é esse A. Área da seção, olha ali, ó. Área da seção, essa áreazinha ali, gente, é o corte. Olha o troço de frente, assim, ó. É a área da secção transversal, essa área redondinha. Corta e olha de frente. Área A1. Área do corte, área da secção transversal. Corte perpendicular, secção transversal. E a resistividade ρ1, o material ρ1. O segundo cilindro, o segundo fio, ele tem uma área maior. Vou fazer ele mais gordinho aqui, ó. Parece que o tamanho... A área da seção 2A1, resistividade ρ2, é outro material. O comprimento não falou. Dois resistores de comprimento L0. Os dois resistores são de comprimento L0. E a área desse bichinho é o dobro da outra. A área da secção transversal. A2 é igual a 2 vezes A1. Filhote, você já acostumou com isso em física? Aplica a fórmula 2 vezes. O povo desespera com essas questões porque parece não ter dados suficientes. Em compensação, tem duas situações para a gente comparar. A gente, às vezes, iguala alguma coisa, às vezes divide para comparar. Vamos ver aqui. Para que a potência dissipada no segundo resistor dobre de valor, quando submetida à mesma corrente que o primeiro. Então, vamos lá e coloca lá em cima, corrente I, e aqui embaixo, corrente I. Coloca lá. São dois fios percorridos por mesma corrente. Qual será o valor de ρ2? Bom, a frase vermelha está estabelecendo uma condição matemática. A potência no segundo é o dobro da potência no primeiro. O texto não ficou tão claro, mas só pode ser isso. Para que a potência dissipada nesse segundo resistor dobre de valor, comparando com o primeiro, só pode ser isso. Então, a gente vai partir desta condição. P2 é igual a 2 vezes P1. Beleza. A condição é essa. O que a gente faz agora? Fórmula. Coloca fórmula de potência. Qual, professor? Π? Acho que não, porque não tem resistência, né? A gente precisa de uma fórmula que tenha ρ, L, A. Qual, professor? U ao quadrado sobre R? Não, porque a gente não sabe a tensão U nesses resistores. Então, π ao quadrado, professor? Sim, porque a gente quer resistência, ρ, L, A, e a gente quer que tenha corrente. Ρ quadrado é igual a 2 vezes Ρ quadrado. Carinho, né? Cilindro 1, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 2. Até aqui, tudo bem? Oh, yes, baby, yes. A corrente é a mesma. Então, tchau. Tchau, a corrente. Ele quer que a corrente seja a mesma. No lugar de resistência, a fórmula da segunda lei de Ohm. Rho vezes L sobre A é igual 2 vezes Rho vezes L sobre A. Tchatcha, mais alguém? Tchatcha. O comprimento é igual. L0, L0. Tchatcha. L0 com L0. Tchatchou. Sobrou ali ρ1 dividido por área A1 continua área A1. É igual 2 vezes ρ2 dividido. Área A2, ele quer que seja o dobro, um fio mais grosso. O dobro da área A1. A1 com A1, tchatcha. 2 com 2, tchatcha. Descobrimos que o material deve ser o mesmo. Letra E. Tudo bem, Gustavo? Gustavo, eu ouço muito o seguinte: professor, não sei nem começar esse exercício, né? Não sei nem como começar a solução desse exercício. Por onde eu vou? Por onde a gente começou, Gustavo? Pela condição P2 é igual a 2P1. Entendeu? Gente, se eu fosse vocês, né, profissionais de vestibular, não, mentira, vocês não ganham dinheiro com isso. Vocês são apenas estudantes. Se eu fosse vocês, eu estudaria exercícios resolvidos. Olha, a Statera te dá exercícios resolvidos. Nossa, que coisa boa. Como é que começou? Então, para um dia. Deu 4 ρ1, Giovana? Então deve ter errado alguma coisa. Para um dia
e vai ver como é que começou essa questão. E a outra? Como é que começou a outra? Faz isso um dia. Como é que começou a resolução do exercício, saca? Eu deixei escapar alguma coisa aí? Não. Tá certa a conta. 2-1. Potência dissipada, dobro de valor. Mesma corrente. Não, é isso mesmo. Vocês olharam a resolução da 13? A não ser que ele não esteja comparando um com o outro, um enunciado complicado. Para que a potência dissipada nesse segundo resistor dobre de valor, quando submetida à mesma corrente que o primeiro, qual será o valor de ρ2 quando comparado com ρ1? Não, não dá. Tem que ser assim mesmo a solução. Então, eu verifico isso aqui para tecer algum comentário no material que eu posto para vocês. Simbora! Aqui é 19 que a Bruna pediu, vou resolver. Essa aqui, ó, tem que ser resolvida também por vocês. Também de duas situações, ó, nova e antiga. Nova e antiga. Então, tenta fazer a 10, tá? Agora, o bonitão do gerador. O que é um gerador? Aula 10. O que é um gerador? É um equipamento elétrico que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, inclusive, isso é item, né, de verdadeiro e falso. Transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Nesse capítulo, também tem o danadinho do receptor. O receptor faz o contrário. O receptor elétrico, ele faz o caminho oposto. Liquidificador, lâmpada fluorescente. Ele transforma energia elétrica que ele recebe, converte energia elétrica em outros tipos de energia. Em qualquer tipo, de cabeça para baixo. Qualquer tipo de energia. Mecânica. Aí vem um complemento aqui, ó. Não exclusivamente térmico. Então, vou começar a aula de hoje te testando. Aula 10. Gerador, qualquer tipo de energia em elétrica. Receptor, elétrico em qualquer tipo de energia. Não exclusivamente térmica. Se for só térmica, é resistor. O que um resistor faz? Transforma energia elétrica em calor. Então vamos lá, hein? Vou testar vocês, vou colocar uns equipamentos aqui. Você vai me dizer se o equipamento é um resistor, um gerador, um receptor. Gerador, receptor, resistor. Vocês vão errar alguns, mas de boa, tranquilo. Vamos lá. Chuveiro é um gerador, um resistor ou um receptor? Um chuveiro. Resistor, porque ele recebe energia elétrica e transforma isso em calor, exclusivamente calor. Lâmpada incandescente. É um gerador, um receptor, um resistor? O que é uma lâmpada incandescente? Incandescente. Aquela que tem um filamentozinho que esquenta tanto, que incandesce. Pois é. Exatamente. A lâmpada incandescente é um resistor. E a lâmpada fluorescente, a lâmpada de LED, é o quê? Aí sim, receptor. Por quê, professor? Qual que é a diferença? A lâmpada incandescente, a energia elétrica... Não, Giovana, já vai. No resistor, no chuveiro, na lâmpada incandescente, a energia elétrica se transforma em calor, 95%. E aí o resto vira luz. E na lâmpada fluorescente, a energia elétrica é transformada em luz mais calor. Esquenta um pouquinho, né? Aí 95% é luz, aproximadamente. E 5% calor. Então, não é um resistor, entendeu? Pilha. Resistor, gerador, receptor. Pilha. Tá demorando para chegar a informação. Sim, Maria Clara, isso, galera. Gerador. Transforma energia química em energia elétrica. Liquidificador. Tô chegando, Giovana. Liquidificador. Gerador, receptor, resistor. Liquidificador. Receptor. Porque ele recebe energia elétrica. Essa energia elétrica é transformada em energia cinética, energia sonora, e os fiozinhos esquentam lá, né? Calor.
Tá vendo que não é exclusivamente calor? Então é receptor. Agora vamos lá, Giovana. Secador de cabelo. Resistor, gerador, receptor? E aí, secador de cabelo. Pensa bem. Aí, tem gente falando que ele é resistor, tem gente falando que ele é receptor, tem gente falando que ele é resistor. Mas vamos pegar o que ele faz. Ele recebe energia elétrica, beleza. Aí que energia que sai? Vai, coloca aí, que energia que sai do secador de cabelo? Ele transforma isso em quê? Energia térmica, calor, é verdade, ele esquenta. O que mais? Só isso? Ele só esquenta, então? Ah, tá. Ah, o cachorro fica doido, não fica? Energia sonora. O que mais? Só isso? Ah, só isso. Calor e som. Ah, é para isso que serve o secador de cabelo. Não, que lindo. Então pode tirar o ventilador que tem lá dentro dele. Pode tirar, não serve para nada aquilo. Ah, é? Energia cinética. Vai falar que você não quer o ventinho. Posso ir na sua casa e tirar o ventiladorzinho do seu secador de cabelo? Posso? Energia cinética, movimento. Movimento da hélice. Movimento, energia cinética, movimento da hélice. E aí? É resistor? O secador de cabelo é um resistor? Boa, receptor. Então, o secador de cabelo é um problema, né, para classificar, se vocês tiverem um problema aí. Outro problema é o 7 aqui, é o próximo. Esse aqui também é bruto, ó. Forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas é um resistor, um gerador, um receptor? Que bicho é esse? Deixa eu pensar, professor. Ele recebe energia elétrica e transforma isso principalmente em quê? Você vai falar calor, né? Não é não, velho. É luz. Luz de 2.450 megahertz. Uma onda eletromagnética invisível, né, ao ser humano, chamada micro-ondas. Essa onda interage com a água do alimento. Aí essa água sofre aumento da estação térmica. E agora eu vou escrever calor, mas não é do alimento. Os fiozinhos esquentam. Os fiozinhos. Fiozinhos. Liga um micro-ondas sem nada lá dentro. Ele recebe energia elétrica, transforma isso em micro-ondas, luz, energia luminosa, e se você puser a mão lá atrás, ele funcionou os equipamentos, uns fiozinhos lá esquentaram um pouquinho. Então, micro-ondas é um receptor. Ok, então o Enem gosta muito disso, dessas classificações. O forno elétrico é um resistor, né? Claro. É igual uma sanduicheira, uma churrasqueira elétrica, é um resistor. Mas o forno de micro-ondas não. Ele é um receptor. Maravilha. Sabendo a definição de gerador, definição de receptor, você tem que saber agora o gráfico, tensão corrente. Isso é fundamental. Olha como é que é o gráfico. É assim, diferente, né, do resistor. Como é que é o gráfico do resistor? Vou voltar. Só escrever uma coisa aqui, ó. Esse valor mais alto é a força eletromotriz, que de força não tem nada. É a máxima voltagem gerada pela pilha, pela bateria, pela usina, pelo gerador a diesel. É a máxima voltagem. Deixa eu pegar aqui uma pilha. Ih, eu não tenho mais pilhas. Meu Deus. Eu desafoguei todas as minhas pilhas. Mano. Que coisa. Mas depois você pega uma pilha e olha o que está escrito lá naquela plaquinha. 1,53 volt. É a máxima voltagem gerada por uma pilha. Bateria de carro, 12 volts. Bateria de carro, 12 volts. Você tem que saber, velho. Então vai ver a voltagem de pilha e de bateria de carro, cara. Que vestibular acha que você sabe. Voltagem máxima de uma pilha, 1,5. Voltagem, força eletromotriz, uma bateria de carro, 12 volts. Aquele valor máximo ali, já vou lá, hein, Ludmila? É a corrente de curto-circuito. Você tem que aprender a curto-circuitar. Vou te ensinar a se divertir numa pescaria que tá chovendo e não tá dando peixe. O que você vai fazer pra brincar? Ô, Tuane, olha a inclinação aí, Tuane. Olha o ângulo θ aí, Tuane. Olha essa inclinação. É a resistência interna do gerador.
Professor, eu nunca entendi o que é isso. Chegou a hora. Resistência interna, é a inclinação. Então, acaba aí de organizar suas anotações, que eu vou voltar lá nos equipamentos. Não sei qual que é. Com licença. Aqui, Ludmila Furquim. Essa Ludmila Furquim até hoje não me respondeu quem é o Tiago Furquim. O que o Tiago Furquim é seu, Ludmila? Meu ex-aluno, Tiago Furquim. Ex-dono do Sunset Wake Park. Não conhece. Vamos lá. Fundamental você bater o olho aqui e falar, gerador. Isso é um gerador. Pô, tensão, corrente. Gráfico da tensão versus corrente. E uma linha decrescente, assim, ó. Gerador. Isso é um gerador. Inclusive, esse valorzinho 24 aqui é a força eletromotriz. Anota aí. Força eletromotriz, 24 volts. Inclusive, esse 8 aqui, ó, esse valorzinho máximo, é a corrente de curto-circuito, ICC, 8 amperes. Inclusive, essa inclinaçãozinha aqui, ó, a tangente de θ nesse triangulinho. Aí, ó. Dá uma batalhada nesse triângulo aí pra você ver. Calcula. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Faz essa conta pra você ver. Você vai achar resistência interna. Resistência interna é igual a tangente de θ. Resistência interna é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Resistência interna é igual a cateto oposto, 24. Adjacente, 8. Então, R'inho deu 3 ohms, que incrivelmente é a pergunta desse exercício. Como é que a gente desenharia este gerador? Terminal, fiozinho, polo positivo, polo negativo, tanto faz. Fiozinho, resistência interna, R'inho, ou seja, 24 volts, 3 ohms. Pergunta. Está passando corrente nesse gerador que eu desenhei? Sim ou não? Não. Muito bem. Porque não está fechado o circuito. Muito bem. Para passar corrente nesse gerador, o gerador aqui está em aberto. O que é um gerador em aberto? Uma pilha em cima da mesa. Uma pilha jogada por aí. Em cima da mesa. Não está passando corrente nela. Corrente é igual a zero. Para passar corrente nessa bateria, a gente teria que conectar os terminais dessa bateria a um resistor externo. Aqui, ó. Aí, um resistor externo. Um brinquedinho, uma lâmpadazinha, um ventiladorzinho, um farol de um carro. E agora me responda. Qual é o sentido da corrente elétrica, respondendo a Vitória, inclusive, ó, nesse circuito? Horário, anti-horário. Qual é o sentido da corrente elétrica nesse circuitinho que eu montei? Anti-horário? Boa, porque a corrente, Vitória, sai do polo positivo para percorrer o circuito. A corrente sai do polo positivo, a barrinha maior, para percorrer o circuito, né, por fora da bateria. Beleza, e se eu conectasse? Eu já fiz isso no meio de uma pescaria, choveu pra caramba, a gente tá fazendo nada. Eu falei pro filho do amigo meu, pega 3 pilhas lá na despensa. Aí ele foi lá e pegou 3 pilhas. Pega um bombril agora. Aí ele foi lá e pegou um bombril. Estica o bombril aí, bem fininho, bem fininho. Junta 3 pilhas aí. Aí coloquei 3 pilhas, assim, uma em cima da outra. Então a questão é sobre isso hoje, hein? Uma pilha em cima de outra pilha, em cima de outra pilha. Ó, coloquei 3 pilhas em série. 1,5 volt, mais 1,5 volt, mais 1,5 volt, vixe, 4 volts e meio. E um fiozinho, o bombril, ó o bombril, gente, ó o bombrilzinho ali, ó lá. Praticamente zero de resistência. Um bombril não oferece resistência. Quando eu fiz isso, as pilhas começaram a alimentar esse circuito com uma corrente elétrica muito grande, muito grande, muito grande, a máxima que essas 3 pilhas conseguiriam juntas. Chama corrente de curto-circuito ou corrente máxima. O que aconteceu? Os 4,5 volts, que nesse exercício são 24 volts, foram despejados na própria resistência interna. Caceta! É como se a pilha se desse um choque. Essa situação se chama em curto-circuito. Você une os terminais de uma bateria através de um fio que não oferece resistência. A consequência é que toda
a força eletromotriz, essa bateria, atua sobre ela mesma, sobre a própria bateria. E a corrente que circula é muito grande, o máximo que a pilha consegue. Corrente de curto-circuito. Olha o que está acontecendo. Vem, força eletromotriz, 24 volts, dividido por R, é igual a ICC. Isso é a mesma coisa que tangente de θ. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Opa, tô viajando aqui, né, gente? Foi mal, eu queria o contrário. Deixa eu passar a corrente dividindo, vai ser melhor. Vou passar a corrente dividindo aqui. Bem, dividido por ICC é igual a R. E isso é a própria tangente de θ. Então, com essa conversa que a gente teve aqui, você aprendeu o que é gerador em aberto, você aprendeu o que é gerador em curto-circuito, e a consequência foi que o Marcelinho não tomou choque, mas o bombril acendeu, começou a soltar fagulha. Eu pedi para ele girar. E aí começou a sair fagulha e bombril queimando, e caiu na roupa do outro ali, começou a tocar fogo, e ele bateu o pé nessa roupa, e viraram 2 fogos, e eu rindo, né? Já peguei minha camisa, tirei, fui molhar minha camisa lá na torneira. Aí, enquanto isso, ele pegou um copo desesperado e jogou no fogo, o fogo dividiu de novo. Aí eu cheguei com a camisa molhada e abafei o fogo, porque eu tinha feito um curso do bombeiro, eles ensinam que para parar um fogo, né, tem que ser com coisa molhada, um lençol, alguma coisa. Professor, o que faz não ter curto-circuito? Ter uma resistência nesse fio. Veja só, a resistência aqui assim. Se tiver resistência, dá uma freada na corrente. Beleza. Boa, Pedro. Olha o Pedro te respondendo aí, ó. Então, agora, a questão 3 te coloca numa situação, uma dessas 3 aí, ó. Será que é uma pilha em aberto? Será que é uma pilha no circuito? Será que é uma pilha em curto-circuito? Olha, ó. Coloquei você diante de 3 situações. Situação 1, situação 2, situação 3. Em aberto, conectado no equipamento, em curto-circuito. Vamos ver aqui, Tuane, eu aproveito para explicar de novo. Você vai entender o que é resistência interna e outras coisinhas também. Vou colocar aqui. Quando um gerador de força eletromotriz 12 volts, então vamos lá, puxa a seta no 12 e coloca epsilon, vem, tanto faz o símbolo que você quiser. É ligado a um resistor R. Olha lá, resistor externo, gente, de 5,8 ohms. Uma corrente I, de intensidade 2 ampere, circula pelo circuito. Bora desenhar isso. Olha como é que desenha a bateria. Polo positivo, polo negativo, resistência interna, 12 volts. E agora, o resistor externo. Ó. Vou pegar um pincelzão aqui. O resistor R de 5,8 ohms. Circulou uma corrente de 2 amperes. Bom, onde é que vocês desenham a corrente elétrica, hein? Professor, em qualquer lugar, aí, no ramo. Mas se você fizer aqui, ó, ao lado do resistor, pode ser que você tenha vontade de fazer um R vezes I. U é igual a R vezes I. Então, desenha a corrente ao lado da resistência, para você identificar a DDP nos terminais dessa resistência. Seguinte, eu vou dar um nome aqui que eu costumo dar, sempre eu faço assim. Terminal A, terminal B. Como se aqui fosse o A e aqui fosse o B na bateria. Então, vamos lá, quais são os terminais dessa bateria? A e B. Quais são os terminais desse resistor? A e B. Olha, os terminais da bateria coincidem com os terminais do resistor. U entre A e B. Quanto que é a DDP entre A e B? Resistência 5,8 vezes corrente 2. Temos uma DDP aqui. Veja só o que é resistência interna, gente. De 10 mais 1,6. 11,6. Mas peraí, não são 12? Por que deu 11,6? Que treta é essa? Cadê o resto da voltagem? Tem que ser 12. São 12 volts. Aqui tem 11,6. Cadê o resto? O resto foi desperdiçado na resistência interna. Desperdício. Lá dentro da bateria, você tira os próprios metais, cádmio, lítio, que geram a voltagem, oferecem resistência à passagem da corrente. Isso se chama resistência interna. Então aqui tem um resto de 0,4 volt. Resto, 12 menos 11,6, 0,4 volt. Se a gente fizer um URI, U é igual a R vezes I. Na resistência interna, R'inho. Olha o que a gente vai encontrar. 0,4 volt
R'inho, e a corrente de 2 amperes, que também passa pelo R'inho. A corrente de 2 amperes também passa pelo R'inho. Nossa, professor, eu fiz de um jeito muito mais fácil. Eu apliquei a equação do gerador. Parabéns, você é uma pessoa conhecedora de fórmulas. Parabéns mesmo, legal. Você conhece a fórmula. É bem prático, né? Mas a vantagem de fazer assim é que você faz de cabeça. Não precisa ter gastado R$1 de tinta. Faz tudo de cabeça. 5,8 vezes 2, 11,6. O resto é no resistor, divide pela corrente, achou a resistência. Eu vou usar a equação do gerador numa questão mais para frente. Perguntas. Beleza, deixa eu desenhar para você aqui o significado dessa sobra. Bom, esses 24 volts, Tuane, são chamados de DDP total. É a DDP total, gerada. Mas temos uma resistência interna ali, rola um desperdício. Quando essa resistência esse resistorzinho, esse metal, é percorrido por corrente, lascou. Vai ter um desperdício. Uma DDP dissipada. E esse carinha aqui embaixo, esse resistor, percorrido por corrente, funciona. Tem uma DDP nele aqui, ó. Ele funciona, é a DDP útil. Então, existe uma equaçãozinha assim. A DDP total é igual a DDP útil mais a DDP dissipada na resistência interna. Neste exercício, ficou 24 volts, DDP lá fora, 11,6. Não, 12, né, gente? Foi mal. Vou confirmar aqui. 12. Foi mal, viajei. Vocês devem ficar agoniados aí quando acontece isso. Desculpe. 12 volts. Ah, agora sim. 12 volts gerados. 11,6 utilizados. 12 volts gerados. 11,6 utilizados pelo equipamento que está ali. E 0,4 volts jogados fora. Desperdiçado. Desperdício. Melhorou, Tuane? Valeu, Renata. A resistência interna nesse exercício é 0,2 ohm. A corrente nesse exercício é de 2 amperes. 2 amperes. A resistência nesse exercício é de 5,8 ohms. Melhorou, Tuane? Você falou que não colocava corrente em cima do resistor. Por quê? Eu falei que tem que colocar em cima do resistor, em cima dele ali, para a gente enxergar o produto, importantíssimo produto. R vezes I. U. R vezes I. U. É. R vezes I. R vezes I. Manjou? Então vamos lá, ó. Questão 13, da Unesp. Essa questão mostrou ali, ó, um estudante tinha disponíveis um gerador de força eletromotriz 50 volts, resistência interna 2 ohms, duas lâmpadas iguais, de valores nominais 60 volts 100 watts, um amperímetro ideal. Então isso aqui tudo é um gerador, isso aqui é uma lâmpada, isso aqui é um amperímetro, não fede nem cheira no circuito, ele está lá só para indicar o valor da corrente no ramo em que ele está instalado. Com esses componentes, montou o seguinte circuito elétrico. Deixa eu puxar o resto aqui do exercício. Sede. Considerando que as resistências dos fios e dos conectores sejam desprezíveis, o amperímetro indicará quanto? Então, vamos lá no circuito e introduzir os valores. 50 volts, resistência interna 2 ohms e só. Bom, escrevam aí, gente. Viaja agora não. Valores nominais. Quem lembra aí o que são valores nominais? Bora, gente, não deixa o João Lucas responder não, gente. Responde aí o que são valores nominais. Aqueles 60 e o 100 ali, ó. O que significa? Aula passada, o que são valores nominais? Ah, valendo um beijo melado do seu cachorro. Do mínimo ao máximo, não. Dissipada, não. É, mais ou menos.
Em que condição que é potência dissipada? Não lembra, hein? Ô, oh, pobreza! Ô, velho, o que você tá fazendo antes da minha aula começar? Não fala que você tá lanchando e jogando papo fora, não, pô. Pega meu caderno e vai folhear. Pega as anotações e vai folhear. Tem umas coisas que você tem que massagear a memória, rever, rever, rever. Só se, só se, só se. Isso são valores nominais. Só se. Fala, fala. Só se. Valores nominais. Só se. Só o quê, professor? Só dissipa 100 watts se ligado em 60 volts. Então, vocês começaram a lembrar. Só dissipa 100 watts se ligado em 60 volts. E como a gente pode ver, não será ligado em 60 volts. Será ligado em menos de 50. Porque esse carinha aqui vai roubar um pouco dos 50, tá ligado? A bateria gera 50 volts, esse cara fuma, pita alguns volts, e essa lâmpada vai ser submetida a menos do que 50 volts. Ela não vai dissipar 100 watts. Mas tem uma coisa aqui que ninguém tira da lâmpada. 100 é o P. Aqui é volt, né, gente? Foi mal. Só dissipa 100 watts se ligado em 60 volts. O 60 é o U. Tem uma coisa da lâmpada que não muda. Resistência. Então, a gente pode calcular a resistência dela utilizando P é igual a U ao quadrado sobre R. 100 é igual a 60 vezes 60 sobre R. U ao quadrado. 0,000. Resistência é igual a 36 ohms. Com este valor, a gente vai lá no circuito e coloca lá 36 ohms. 36 ohms. Eu sei fazer resistência equivalente de 36 com 36. Eu sei. Eu aprendi esse negócio. REC. Bora organizar o REC. Resistência equivalente de 36 com 36. Pega o valor de 1 e divide pela quantidade. Resistência equivalente é igual 36 ohms dividido por 2. Resistência equivalente 18 ohms. De cabeça, né? Então, esse circuito, ele pode ser resumido a isso aqui, ó. Uma bateria alimentando um resistor apenas de 36 ohms. Essa bateria tem 2 ohms de resistência interna e gera 50 volts para alimentar esse circuito. O que, que o amperímetro vai indicar? URI! Mete bala no URI! Chega junto no URI! URI, 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 URI. U é igual a R vezes I. U, 50. R, 36. Não, 36 não, né, gente? 18. Olha, vocês nem me avisam, vocês deixam rolar, sacanagem. 18. Eu só desconfiei quando a conta deu esquisita. 18 mais 2, eles estão em série. 18 mais 2, eles estão em série. Fazem parte do mesmo ramo. Olha aí o ramo, ó. Mesma ramificação. É série. Mesma ramificação. E aí, de cabeça, 50 dividido por 20. 2,5 ampere. Entender ou viajar. Entendido, entender. Não deixe de tentar essas questões que eu vou passar. Professor, como eu sei que começaria pela lâmpada e não direto no 52? Você não pode fazer um URI usando 50 volts e 2 ohms. Você estaria dizendo que todos os 50 volts estariam na resistência interna, igual no curto-circuito. Os 50 volts estão distribuídos. Parte dos 50 volts fica lá no 18 ohms, fica lá com ele. Vai dar 36 mais 9, 45 volts. E o resto dos 50 volts ficarão na resistência interna. Vou até colocar para você, ó. Com esse sujeito aqui, ficam 45 volts. E aqui nesse carinha ficam 5 volts. A corrente não é 2,5? A corrente que circula aqui não é 2,5? Experimenta multiplicar. 18 vezes 2,5, 45. A corrente que passa nesse sujeitinho aqui não é 2,5 ampere também? Experimenta multiplicar. 5 volts. Bom, gente, não deixe de fazer. Essa aí, a questão 5 do Enem. Não deixe de tentar.
A questão 15 e a questão 17, elas têm uma diferençazinha, tá bom? Na próxima aula eu corrijo essas duas que eu falei, essas três que eu falei. Tudo de bom para vocês. Boa semana.